Muito boa tarde para você que está começando agora a nossa terça-feira, que não é quarta. Tá todo mundo querendo que seja quarta? Bebê, por que é que você está querendo que seja quarta-feira? E a gente começa o programa. Aliás, hoje, Matheus Ceará estará aqui comigo. Um programa leve e gostoso para a gente se divertir. Mas a gente começa com as notícias que sempre não são lá muito boas. E mais uma vez, a gente tem violência contra a mulher. Até quando? Essa é a pergunta que a gente faz. Dá uma olhada nisso, velho. Gente, presta atenção se dá pra gente viver desse jeito. Esse homem, esse canalha, esse covarde, agrediu a mulher violentamente em Petrópolis, na região serrana do Rio. Tá preso agora, esse danado. As agressões aconteceram na última sexta-feira, em uma das ruas mais movimentadas da cidade. E as imagens aí da câmera de segurança mostram essa covardia. Ela tem 49 anos, foi agredida brutalmente pelo companheiro. Isso é companheiro? Isso é um algoz, gente. A vítima teve lesões no rosto, além de fratura no nariz, no braço, está internada, tá? É possível aí nas imagens ver o casal andando pela calçada, aparentemente discutindo. Aí em seguida o homem passa a dar socos na mulher e ela cai. As imagens mostram ainda que o agressor sai andando tranquilamente após a violência. A filha da vítima informou que a mãe foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. E ainda, segundo ela, o casal estava junto desde o início do ano. E há cerca de um mês, ele começou a praticar violência psicológica, ter ataques de ciúme e agredir a companheira. Eu não consigo admitir isso. Isso dói em mim. Que covardia. Agora você, truculento, já pensou pegar um grandão assim de uns 2 metros de altura? Aí eu queria ver a sua cara. O que você ia fazer? É fácil, né? Bater, espancar uma mulher que é mais frágil. Claro, porque a força física, nós não temos a força física que tem um homem. Não temos. É claro que não temos. Nós brigamos de igual para igual em qualquer situação. Mas quando se fala de força física, não adianta. A gente não tem. E esses covardes. Agora, o grande problema é o seguinte. Esse sujeito está na cadeia. Ele vai sair da cadeia. Daqui a pouco, ele tá namorando por aí, apaixonado de novo. Um louco, um psicopata, pior que um animal. Porque chamar ele de animal seria ofender os animais, não é mesmo? E aí o que acontece? Vai, se envolve com outra mulher, acaba fazendo tudo igual. Que tipo de criação teve um sujeito desse? Eu conheço casos em que meninos foram maltratados, foram violentados, espancados pelos pais. E mesmo assim, eles são bons pais de família hoje, homens educados, amorosos, carinhosos. Às vezes, quando psicólogos falam que você é o fruto do meio, concordo, você é fruto do meio. Mas há casos em que essas crianças se salvaram depois na idade adulta, né? Agora, esse tipo, olha isso, gente, olha o estado que... Coloca a foto da mulher de novo, coloca a foto. E você, minha amiga, se você sentir qualquer sinal de violência desse companheiro, sabe? Seja marido, namorado, seja quem for, cai fora, chama a polícia. Ninguém merece ser maltratada de jeito nenhum, muito menos espancada. E a gente sabe que você pode viver sem esses trastes. Então, muito cuidado mesmo, porque tá cada vez pior. Vamos mudar de assunto? Vamos falar deles, dos animais? Ah, eu quero levar pra casa. Eles são 2 raros leões brancos, gente. Eles nasceram no último dia 28, lá no nordeste da França. Essas fofuras foram batizadas em homenagem ao casal protagonista do filme O Rei Leão, Nala e Simba. Por enquanto, os animais... Olha isso, gente. Eles vivem com os proprietários e já são amigos dos cachorros da casa também. Já ficaram tudo amigo. De acordo com a entidade protetora global do leão branco, a maior parte desses animais vive hoje em cativeiro. O grupo estima que há menos de 13 indivíduos da espécie solto na natureza. Você vê que bênção essas criaturas terem nascido, né? São valiosas presas para os caçadores, infelizmente. Os leões brancos são uma mutação genética única e estiveram tecnicamente extintos durante ao menos 12 anos, até serem reintroduzidos à vida selvagem em 2004. Aí começou tudo de novo. Olha que bela família, hein? Não digo, os animais são melhores que nós. Você diz, um leão vai conviver com o cachorro e tal. Pois é, os homens matam os homens.
Os animais não se matam, não. Que olhar mais lindo. Bom, uma notícia fresquinha é de que o Brasil não terá mais radares. Exatamente isso. O presidente Bolsonaro disse hoje que o Brasil não terá mais radares móveis em estradas federais a partir da semana que vem. É pra já. Ele participou ontem da inauguração de obras de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul e ele não especificou como isso será feito. Bolsonaro se mostrou também otimista quanto à aprovação do projeto de lei apresentado na Câmara, que sugere, entre outros, um aumento de 20 para 40 no limite de pontos para a cassação da CNH. E também a ampliação de 5 para 10 pontos do prazo de validade do documento. Especialistas estão criticando, dizendo que isso vai ser muito perigoso, que vai aumentar o número de acidentes. Bom, vamos aguardar para ver o que acontece. Aí tem uma questão muito séria, que é a questão da responsabilidade. Certa ocasião, quando eu fui para a Itália para conhecer a terra da onde o meu pai saiu, e demorei muito para chegar lá porque o dinheiro estava curto, aí eu acabei andando por algumas autoestradas e andei por uma na Alemanha, onde a velocidade é ilimitada. Então tem a pista onde você anda a 80, a 120 e tem uma terceira pista onde você anda a que velocidade você quiser. E passava pela gente carros a 220, 230, uma coisa maluca. Pois pasmem vocês, a partir do momento que essa estrada foi inaugurada, os acidentes fizeram assim, despencaram. Então é uma questão de responsabilidade, né? Agora, já pensou liberar a velocidade no Brasil? O que ia acontecer? Uma carnificina, gente, pelo amor de Deus. Motoristas irresponsáveis como nós temos. Vamos falar, inclusive, deste motorista irresponsável. Isaías Vargas, e o motorista do ônibus não é o irresponsável. O motorista do ônibus do Sistema de Transporte Público de Bogotá havia se envolvido em um acidente de trânsito, gente, com um jipe. Para impedir que o motorista do jipe deixasse a cena da colisão, Isaías se sentou, presta atenção, se sentou na frente do veículo e ligou para a polícia, ligou para a empresa. O motorista do carro, louco, decidiu avançar mesmo com Isaías sentado na frente do carro. O motorista do ônibus acabou atropelado. Isaías foi levado para o hospital, não teve fraturas, graças a Deus, mas apenas ferimentos nas pernas. Então você olha isso e você diz assim, que indivíduo é esse que dirige o jipe? Não dá para chamar de ser humano, né? Quer dizer, bateu, não para, não vai arcar com as responsabilidades do erro, quer ir embora, passa por sobre o outro. Pior que animal, com certeza. Vamos falar de vida? Vamos lá para o Paraná. Vamos falar dessa grávida, Aniele Curpel. Ela só tem 25 anos, gente. E aí, ela parecia estar grávida de 40 semanas, mas na verdade ela acabou de completar 26 semanas. E o motivo do barrigão? É, gente, tem 5 bebês aí. Por conta da gravidez de múltiplos, os médicos acreditam que o parto deve acontecer em cerca de um mês. Ela e o marido, ambos de Chopinzinho, uma pequena cidade de 19 mil habitantes no interior do Paraná, tiveram a notícia exposta no Brasil e no mundo. É fruto de um relacionamento muito bonito. Ela já tem um filho de um outro casamento que ela teve. Foram 4 meses de tentativas até que ela começou a sentir fortes dores. Depois de várias consultas, a surpresa. Tá vindo aí mais um bebê. E aí, o que acontece? Tem mais um, são 5. A família, inclusive, está arrecadando doações para montar enxoval. Você já pensou, Bibi? Você tá grávida de 1 e já tá se vendo? Porque enxoval não é coisa barata não, né? Não, não é. Imagine fazer enxoval para 5. Agora, o problema não é enxoval, não. O problema é cuidar desses 5. Mamadeira, banho, fralda. Afe Maria, Deus me livre. Agora vamos tratar de um outro assunto. Muito sério. Uma jovem de 19 anos, ela participava de uma corrida de kart. Coloca aqui no ar, por favor. Isso foi na tarde do último domingo. E ela sofreu escalpelamento quando o couro cabeludo é arrancado no acidente. Isso foi na zona sul do Recife. A vítima foi identificada como Débora Stephanie Dantas de Oliveira. Ela foi levada ao hospital de restauração,
no centro da capital, onde chegou com ferimentos na cabeça, imagine. E não está bem, não está, ela está se recuperando, mas o estado dela é grave, de acordo com o tio da vítima. Ela estava com o namorado participando de uma corrida de kart pela primeira vez, quando o cabelo dela prendeu na engrenagem do veículo. Então, mulheres que têm cabelos longos, muito cuidado. Aliás, nós temos muitos acidentes que acontecem no Pará, na Amazônia, inclusive o escalpelamento por conta dos cabelos se enroscarem nos motores dos barcos, não é mesmo? E aqui em São Paulo a gente tem uma pessoa que cuida com muito carinho dessas vítimas e devolve-lhes a vida. Eu fui conferir isso. Veja aí. Gosto muito de compartilhar projetos, ideias lindas que a gente tem por esse Brasil afora, de pessoas que fazem trabalhos sociais incríveis. E hoje quero compartilhar a história do Luiz Crispim, que eu já conheço há muito tempo. E hoje, ele sempre me visitou em programas da TV. Mas hoje quem visita ele sou eu. E estou felicíssima com como você ampliou tudo isso, menino. Parabéns. Pela uma causa do bem, né? Trazer alegria e autoestima às pessoas. E a Suelen tá aqui porque hoje... É hoje? É hoje, dia especial. É hoje um dia especial para ela, pro Luiz Crispim, para nós também. Suelen, obrigada por conversar com a gente um pouquinho aqui, contar a sua história. Você é da onde? Manaus, Amazonas. Amazonas? Viajou quantas horas para chegar aqui? 3h30. Mesmo de avião, é muito longe, né? É muito longe. O que você sofreu que não tem cabelos? Então, faz 15 anos que eu sofri um acidente de escalpelamento. Como é que foi? Conta pra gente. Eu morava no interior, com a minha família, interior de Parintins, uma cidade no Amazonas também. E eu tava de férias. E eu vim da minha cidade, do meu interior, pra cidade. Que no dia seguinte ia começar minhas aulas. Eu falei, mãe, então deixa eu ir um pouquinho na minha cidade pra... Você tava com que idade? 11 anos. 11 anos. Aí minha avó tinha um barquinho e eu vim com meus primos. Eu tinha um cabelo muito longo. Foi 18 de agosto de 2004. Eu vim com eles e chegou numa determinada parte, já próximo à minha cidade, eu senti a necessidade de escovar os dentes. E você sabe que no Amazonas a maioria das conduções é via por barco, Sim, o rio, tudo, então... tudo. E aí eu peguei, levantei e fui escovar o dente. Só que na passada eu tinha que ir para a sala de máquina onde eu tinha que passar. E eu tava com o chinelo escorregadio. Então, no momento em que eu passei próximo à máquina, a máquina ela tem um eixo na qual fica rodando. Isso. E naquele momento eu escorreguei. Eu não teve como me segurar, então eu fui para cima da máquina. Eu caí. E ela pegou teu E cabelo. pegou e puxou. Foi tão rápido, é tão rápido esse tipo de acidente que você não tem... É em segundos que puxa, não tem como parar, entende? E eu gritei, meu primo foi me socorrer, mas quando ele pisou no regulador, não tinha mais como, eu já tinha perdido totalmente. Todo o cabelo? Todo. Perdi o cabelo. Perdi Parte do meu couro cabeludo todo? todo. Perdi a orelha direita. Sofri escoriação no braço, peito, costa. Machuquei o nariz. Nossa, foi Bom, você tá viva horrível, mas por milagre, hein? Porque Hoje quantas estou pessoas aqui. que a gente tem notícias que infelizmente perecem no acidente. E como você falou, né, Sueli? É muito comum, meu Deus do céu, isso é muito comum. Bom, a partir daí, você passou a fazer várias cirurgias para se reconstruir, isso, né? exatamente. Quantas cirurgias você já fez? 35. Ano passado, aqui em São Paulo, foi de todas. Foi 35 cirurgias. Eu já vi o seu cabelo. Sério? Você não viu, né? Não, ainda não. Os olhos dela cheios d'água, a gente se emociona, ele já encheu o olho d'água também. E a gente vai te ver linda, com esse cabelo novo, voltando pra Manaus. Eu acho que ela vai gostar, né? Ah, com certeza. Você sabe que o escalpelamento
ele não só traz as marcas de ter a perda do cabelo, mas parte das peles do corpo é feito enxerto. Então, elas se inibem também até de ir na praia. Então, hoje, para mim, está sendo uma realização de alma, né? Foi um encontro, assim, que não foi nada programado, né? Hoje a Olga veio gravar aqui comigo, falar um pouco da minha carreira e nem sabia tanto dessa história. Tudo. Não é gostoso quando a vida une isso. Alguém que falou desse trabalho social lá na frente, hoje está acompanhando o que ele vai fazer a diferença na vida da Suelen. Bora, Suelen. Vamos colocar essa peruca? Vamos. Bora lá, então. O cabelo é tudo, né, gente? É autoestima, transformação. É outra história. Ela já é bonita. Ela tem um olhão lindo, um coloca, sorrisaço. mas o cabelo dá Pra chegar lá em Manaus, ninguém vai conhecer. Né? Diferente. Vira lá, Luiz. Oh, meu amor. Vira a cadeira. Uma vida cheia de sonhos Olha e esse meu amor. cabelos. Nossa, gente, que lindo. Obrigada, Luiz. Você merece, meu amor. Você merece. Obrigada. Ficou lindo. Também adorei. Ficou muito bonita. Vamos virar ela aqui porque a gente quer encerrar a matéria com ela de frente. E fica essa mensagem de amor aos semelhantes. Você que tem alguma coisa bacana que queira compartilhar com a gente, me chama que eu vou aí, tá bom? Hoje foi o dia dela. Lindo seu trabalho, Luiz Crispim, toda a equipe. Parabéns aí a toda a equipe do Luli Hair. Fizeram mais uma pessoa feliz. Suelen, que voltou para Manaus, alegre da vida, podia ser diferente, né? E ele faz um trabalho voluntário. Isso que é lindo, né, Luiz? Beijo, meu amor, tudo de bom? Tudo bem? Matheus Ceará, coisa linda. Como tá? Obrigado pelo convite. Eu tô bem demais e felicíssima Muito por bom você estar aqui. estar Eita, me aqui. enrosquei todo no microfone aqui já. Se enroscou? Eu ontem enrosquei o vestido aqui. Matheus Lourenço de Souza Martoni. Esse é meu nome de CPF. De CPF. Martoni é italiano. É italiano, da Como Calábria. é que italianos foram parar lá no Ceará? A minha avó, a dona Ana, é aquela italiana nordestina, parece com calango. Mande a que te vá bem, né? Não, acho que a família do meu pai, né? O meu pai era italiano de segunda... A minha avó veio da Itália mesmo. Sua avó veio. A Então dona eles vieram, porque a maioria deles desembarcaram em Santos. Muito e aí lá. subiram, né? A família do meu pai é de São Paulo. É daqui de São Paulo. O meu pai, biológico, né? Sei. Então eles ficaram em São Paulo e meu pai conheceu minha mãe aqui em São Paulo e depois foram morar lá no Ceará. E eu nasci lá no Ceará. Família grande, Matheus? Família grande. Meu pai são em 7 irmãos com 3 mulheres diferentes. E você, com essa fama toda, você consegue ter esse contato direto com essa família ou não? Com a família que é a última dele, que é a minha família que cresceu com a minha mãe, sim. Esse dia eu fui conhecer uma irmã minha aqui em São Paulo, que tem 60 anos de idade. Foi conhecer agora? Agora. Mas por que meu não show conheceu esses antes? dias. Porque eu não sabia que existia. Aí depois ela que me contou a história do meu pai, que é a primeira filha que sabe a história inteira, né? Porque eu não conheci meu pai, basicamente. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 2 anos. E aí eu cresci com o meu padrasto, Mas que seu é meu pai. vive? Meu pai já morreu. Ah, tá. Sorte é dele, né? Não, eu teria mais filho, né? Mais pensão. Pensão mais E 7. eu cresci com o meu padrasto. Meu padrasto que me criou. Então, meu pai é meu padrasto que me criou. Agora, você é artista desde... Você nasceu artista, né, Matheus? Eu acho que sim. Eu Não tenha dúvida. Eu faço show desde os 14 anos de idade. O primeiro show que eu escrevi, eu subi no palco, foi com 14 anos de idade. Beijo pra você, Carlos Alberto. E também agradecendo ao SBT por liberar o Ceará para vir ao programa de hoje. A Lu Barbosa, Pamela, assessoras aqui. Agradecer o Carlos Alberto também, o Leon, É. o Pelé. Eu tirei o boné que o pessoal pediu pra tirar o boné. É? Aí, disse que tava cortando não sei o quê, eu tirava. Tava fazendo... o boné faz eu tenho sombra. que explicar porque as pessoas não entendem que a gente, às vezes, né, programa ao vivo. É que faz sombra, Ceará, no Aí seu, o no seu pessoal rosto. pergunta se eu ligo pra cabelo. Cabelo, se fosse bom, não dava na bunda, né? É? É. Só tava... Você tá perdendo cabelo, hein? Eu tô. Sabe o que é bom pra queda de cabelo? Ah. Ralo. Ele fica ali tudo. Segura. A sua vida, a gente te vê e você faz piada de tudo. Você é assim o tempo inteiro? Não, o tempo inteiro não. Mas eu gosto de fazer piada de tudo. Eu gosto de levar a vida no bom humor. Eu gosto de estar brincando. E quando a gente vê você na praça, a gente ri muito, se diverte muito. Você tem um texto, você segue? Não, Ou com o é Carlos tudo Alberto, improviso aquilo ali? É, com o Carlos Alberto eu não tenho texto. Eu pego as coisas que acontecem na semana, que eu fiquei sabendo que aconteceu com ele, alguma coisa,
e faço o meu texto baseado nas coisas que aconteceu com ele. Então pode ver que eu estou sempre brincando com ele de alguma coisa. Essa aí do presidente foi quando ele foi receber a comenda dele lá. O Carlos Alberto recebeu uma comenda, 65 anos de humor, de serviço prestado, ele recebeu e quando ele voltou eu fiz tudo isso aí falando. E aí mas Jequitiro foi bom, hein? Jequitiro. A sacada. Porque o humorista, ele precisa ser rápido, inteligente, você tem que estar conectado com tudo, porque de tudo você faz piada. Tem que fazer piada de tudo, mas com calma, né? Porque se você faz piada com tudo, nem tudo pode ser feito piada, né? Exatamente. O comediante faz piada de tudo. Entre a gente, que a gente que é comediante, um com o outro, a gente faz piada com tudo. Então, não dá pra expor isso diretamente pro público. Ainda mais hoje com rede social, que você faz, às vezes você faz um texto que tem uma premissa de ter uma piada sobre tal situação, as pessoas editam só aquilo, né? Só aquele pedacinho pra te prejudicar. Só aquele pedacinho pra te prejudicar. Menino Ceará! Diga! Eu quero chamar pra conversar com a gente uma pessoa que tá aqui, que é a Gabriela Sayago, né? Sim. Eu quero que você me conte o que aconteceu com você. Você ficou meio que paralisado, mas foi pouco tempo, graças a Deus, né? Eu venho passando por alguns picos de estresse já tem um tempo e tive uma tentativa de assalto no hotel no Rio de Janeiro, que aí desencadeou uma síndrome do pânico, né? Quando você fala estresse, você trabalha quantas horas por dia? Bastante, Olga. Eu não chego a contar assim, mas tem dia que eu começo a trabalhar, sei lá, 10 da manhã, vou até 2. Ontem foi um dia desse. Eu comecei 10 da manhã e fui até 2h30. E aí você consegue, porque você tem ainda a família, tem a esposa, tem a filha. Sim. Tá que idade tua filha? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Requer tempo. Sim. Quer dizer, pra dar tempo de tudo isso, olha lá ele bonitão. Ah lá, isso aí. Cadê a filhota? Filhota deve ter alguma já foto passou. aí da filhota. A gente já passou, tá em looping, já passou. Nossa, você de gravata fica diferente, assim, olha só, pancoso. Ah lá, isso é a esposa. Bonita família. Eu tive, quando deu isso aí foi o casamento no programa da Eliane. Eu, quando tive o pico de estresse que deu a síndrome do pânico, eu não sabia o que era, né? Não sabia. Eu faço terapia com a Gabi. Conta pra gente, o que aconteceu? Tem quase um ano que eu faço terapia com a Gabi. E quando deu, assim, lá no Rio de Janeiro, a primeira que deu foi na segunda, no Rio de Janeiro. Deu a dormência no braço, o coração acelerou, chorando bastante, mas sem motivo de chorar e tremendo, e não conseguia me mexer, basicamente, assim. Eu não sabia o que era mesmo, falei, eu tô infartando. Porque antes de fazer a bariátrica, em 2016, eu tive um princípio de infarto. Começo de 2016. Por isso que você fez a bariátrica. E eu fiz a bariátrica. Quantos quilos você perdeu? 52. É quilo, hein, garoto? É quilo, é bastante. E aí quando veio essa daí, eu voltei, comecei a falar com a Gabi, falei, Gabi, deu assim, ela começou a me passar o que era assim, eu comecei a pesquisar também junto e a gente começou a fazer o tratamento da síndrome do pânico. E quando eu falei, tipo assim, eu não queria que se transformasse em pauta isso, eu não queria, na época eu ainda falei para as meninas, para a Lu, para a Pâmela, eu falei, não vamos fazer pauta disso, dá a impressão que tá querendo... Mas quando eu comecei a falar que eu tive uma síndrome do pânico, que eu tive um pico de estresse, várias pessoas começaram a mandar mensagem que tinham isso, não sabiam os sintomas que eram não sei o quê. Quantas pessoas você pode ajudar, Eu falei, bom, então hoje eu vou demandar um tempo para poder falar sobre isso e poder as pessoas saberem o que é. E é por isso que na maioria dos programas que eu estou indo falar disso, eu trago a Gabi junto, a gente vem junto falar para poder explicar ela da forma dela, que é sensacional, que a Gabi tem mudado a minha vida, assim, do que é e o que pode causar, os sintomas, como tratar, porque é bem complicado, é uma situação bem complicada. Tem gente que fala que é frescura. Sim. Quando eu postei lá que teve o pico de estresse, que eu tive um cancelamento de 1 semana de agenda. Aí começaram a comentar, mas lá, ó, eu queria ter um pico de estresse assim com dinheiro, sabe? Lá, as pessoas, elas não respeitam. Não, como é que tem pico de estresse? Queria ser estressado assim, só fazendo showzinho, sabe? Só conta piada e é estressado do quê? Entendeu? Aí, tipo assim, vai para outro lado, que é um lado diferente. As pessoas, síndrome do pânico, isso é frescura, vai carpir uma roça que passa, sabe? E não é isso. Não é isso. Não é isso. É uma coisa muito séria e que bom que o Ceará resolveu falar sobre esse assunto, não é mesmo? Porque isso, a gente sabe, ajuda muita gente. Agora conosco aqui a Gabi, Gabriela Sayago. Prazer, tudo bem? Igualmente, muito obrigada por você ter vindo. Você é o anjo da guarda do Ceará, é? Eu sou um terapeuta. Ele é legal assim? Ele te escuta?
Muito. Isso é Matheus importante, né? ótimo. Também não adianta ter um terapeuta e não escutar, né? Pois é, tem que prestar atenção. E também não pode mentir, viu, gente? Não pode, tem gente que chega no terapeuta e mente também, né? Bom, mas o que desencadeou isso tudo? Primeiro foi esses sintomas que você teve lá no Rio, que você falou. Daí você foi pra Salvador. Você sofreu um assalto dentro do hotel. No hotel do Rio de Janeiro. Ah, foi no Rio. No Rio de Janeiro, é. Eu tava no hotel do Rio de Janeiro e acordei com o assaltante dentro do quarto. E aí isso que deu o pico de pânico. E o hotel, o que disse o hotel? Como que pode, Gabi? Como Eu é não que consigo pode? entender um negócio desse. Foi a mesma pergunta, né? Depois de tudo, eu falei, mas e o que disse o hotel? Que são muitos quartos, não é? Ah, Foi isso são que muitos eles falaram. quartos. Ah, tem Não muito tem quarto, não dá câmera, pra- não tem nada. Não tem. E aí, a partir daí, você entrou na vida dele. Não, Você ele já tá tava comigo antes? há um tempo. E o Matheus tem uma rotina de trabalho muito puxada, muito estressante no sentido, muitas coisas para fazer, pouco tempo para realizar tudo. Já vinha passando por alguns eventos pessoais estressantes também. Aí culmina num trauma, um assalto como É um esse. trauma. Você acordou? Você acordou? Eu acordei com um ladrão no quarto. Foi o pá. Você levou um lero com ele, assim? Não, eu comecei a tratar ele bem, porque na hora que eu acordei, eu imaginei que ele sabia que eu era eu, mas ele não sabia que eu era eu. Aham. Ele entrou avulso. Então eu falei, bom, vou falar com o cara. Aí ele saiu. Roubou coisas? Não, ele assustou comigo também. Eu comecei a tratar ele como um funcionário do hotel. Eu falei, não, cara, só repõe o frigobar e tal, fica tranquilo. Você me assustou, mas tá de boa. E ele saiu. Aí na hora que ele saiu, que... Nossa! Você deve ter ficado num estado, cara. Foi esse estado que eu tô até hoje, que a gente tá Não, vindo. você melhorou, né? Melhorei, mas... Voltou a trabalhar. Já voltei a O que trabalhar. te dá medo hoje? Medo, não é questão do medo. A questão que dá, que a Gabi pode explicar isso melhor, é eu ficar pensando quando vai me dar outra crise. Que é o sintoma clássico do transtorno de pânico. Agora, quando você fala que ele estava num nível de estresse alto, muitos compromissos e tal, aí o episódio do ladrão combinou com tudo. A pessoa, para ter isso, ela precisa passar pelo que ele passou também? Ou às vezes pode vir do nada? Pode vir do nada. Do nada. Na verdade, uma vida estressante para quem mora numa cidade como São Paulo, é praticamente todo mundo que leva uma vida estressante. A característica ansiosa, sofrer muito pelo futuro, ou fazer coisa demais, já é Sei. o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que pode desenvolver para um transtorno de pânico. No caso do Matheus, ele teve um ataque de pânico, uma crise específica. Por conta de um evento, vieram outras. E o que acontece é que, como a crise do pânico de fato acontece do nada, você não consegue, não tem, ela não é, quando ela vem de uma fobia, é fácil entender. Você tem medo de elevador, a hora que você entrar no elevador, você vai ter um pânico, um ataque de pânico. No caso dele, do nada, tô morrendo. A sensação que as É de pessoas morte, têm né? é, de tô morte. morrendo. Você achou que ia morrer? Eu no infarto, achei que eu tava tendo infarto. Porque foi todo um sintoma de Você um sempre infarto. foi saudável? É, até antes da operação, Sim. não. Antes você teve que perder, a gente até mostrou uma foto, nossa, você perdeu realmente muitos quilos. Isso se Perdi. tornou uma pessoa mais saudável. E isso também já é um gatilho, né? A bariátrica já é um gatilho. Porque a Também. bariátrica já traz, você sai de uma compulsão. fuga para outra, de uma compulsão para outra. Então, é para quem faz bariátrica ficar mais atento. Na verdade, o transtorno de pânico é muito comum, infelizmente. A crise de pânico, a estimativa é que 1 em cada 5 pessoas tenham ao longo da vida. Pois é, eu até quero que você me fale sobre isso. Tudo bem, você teve um episódio, né, que foi bastante sério, lógico, que desencadeou. E ele teve outros, né? Agora a gente tá tendo uma epidemia, né, gente? Por dados históricos, como hoje no mundo a gente não tem guerras, não tem uma epidemia mais séria acontecendo, não era pra gente ter o nível de ansiedade que a gente tem. Mas com o estilo de vida que a gente leva, sim, somos praticamente todos ansiosos. Tem criança que tem Tem. pânico, tem criança que está... Bom, ele é super jovem também, está com 35, né? Mas a gente tem cada vez mais pessoas com Sim. episódios assim. O que é que faz? E, na verdade, isso que você está dizendo é um dos pontos para a gente começar a refletir sobre de fato um infarto ou é um ataque de pânico. Porque a idade de 20 a 30 não é tão comum o infarto para o número de pessoas que têm os sintomas. Eu estava até contando para ele que tem um dado americano que em 5 milhões de entradas no pronto-socorro, 500 mil eram infarto. Então, 90% é pânico. Síndrome do pânico. Que ligação tem com outras doenças? O transtorno de O transtorno ansiedade de ansiedade. costuma
trazer um transformar transtorno de síndrome, pânico. Tá. Mas o que tem de sinal antes? Você tinha algum sinal, Ceará, antes? Não, né? De ter o pânico, não. É por isso que ela é tão assustadora. Na verdade, o comportamento ansioso de algumas pessoas pode ser um sinal. Uma leve taquicardia, uma sensação esquisita em algum lugar. Dormência de braço, que ele falou Aí que é durante teve, a né? crise. É, durante a crise. Aí é a Aí crise. já é na crise. Por isso que ela parece muito um infarto. Parece muito um infarto. E sabe o que é o legal, o importante a se falar da síndrome do pânico? É como você Sai da crise. sai da crise. E você entendeu? conseguiu Isso é uma sair. coisa que não falam muito. A Gabi aqui pode explicar melhor isso aí, porque como sair da crise? Deu a crise de pânico. E aí, o que eu fazia? Você fica travado, não Você é? trava, você trava. Você não. Quem te acudiu, Ceará? Ninguém sabia o que eu estava tendo, né? Tanto que eu só fui saber realmente o que eu estava tendo na sessão de terapia com a Gabi, que deu outra na hora que eu estava contando, eu estava tão ansioso que deu outra. E ela começou a falar, ó, faz isso. Tá, mas no momento que te deu isso no hotel, você tava sozinho? Tava sozinho. Eu achei que eu tava infartando. Aí eu liguei pra... Você achou que ia morrer? Eu liguei pra minha produtora, que é a Priscila, liguei pro Genésio e falei, gente, Tô morrendo. tô morrendo. Corre pra cá que deu ruim. E aí, depois disso, que eu voltei pra Campinas e aí comecei a conversar com a Gabi, já não explicando, ela já sabia o que era, mas no dia da sessão deu a outra. Veja só como é importante, gente, a gente entender, ouvir uma pessoa como a Gabi, vai dizer pra você que sinais são esses e o que você pode fazer. O tratamento é feito com terapia e remédio? Os dois têm que andar junto? São Só casos. a terapia não resolve? São casos. No caso do Matheus, por exemplo, que são crises específicas, não vejo ainda a necessidade do uso de um medicamento. Ah, você não tá tomando remédio? Não. Que bom! Não tô tomando nenhum remédio. Mas é muito específico. Isso precisa. A terapia, independente do remédio, ela precisa acontecer. Remédio é sintomático. Em alguns casos, como um transtorno grave, se ele estivesse paralisado, não consegue ir a lugar algum, desenvolve uma agorafobia, algo mais complicado, sim, sem dúvida precisa do medicamento. Eu sou nem um pouco contra. Como é que você analisa as terapias alternativas? Importantíssimas também. São boas? Sim. Você curte, Matheus? Eu não faço nenhuma outra não, né? Você faz. Alternativa, qual? Com a Dani? Ah, Dani, eu faço... com a Dani não, com a Mari. Eu faço Mari. a terapia holística. Holística, eu faço. Acupuntura também se Sim. ouve falar bastante. Porque tudo relaxa, a gente precisa da presença, do relaxamento. A crise, sair de uma crise, é inclusive trazer para a respiração. Eu falo para ele que quem já viveu e quem conhece a doença entende a necessidade de saber ajudar, porque a primeira vez, as pessoas que estão tendo pelas primeiras vezes ou que não têm conhecimento do que é, se desesperam. E geralmente estão ali, sozinhas ou com alguém que está tão desesperado quanto. Porque se eu te falo, eu tô infartando... Desculpa, gente. Bati no microfone. Não, Se eu isso é falo, normal, bater no infartando, microfone. Normal. A família tem um papel fundamental, é claro. Quando você fala, quando você começou a sua fala aqui hoje, né, de falar, porque é frescura, não sei o quê, isso é terrível, porque às vezes a própria família, não Sim. foi o seu caso, mas as pessoas têm vergonha de falar o que elas estão sentindo. E principalmente os homens, né? Principalmente os homens. A mulher já tem um histórico natural de ir mais ao médico e se cuidar melhor e falar mais sobre qualquer tipo de assunto, o que está sentindo, o que está. Os homens não. O cara, até por machismo, não sei o quê, não, isso aqui eu não estou tendo isso aqui, não, isso aqui é frescura. E acaba não indo ver mesmo. E é uma coisa perigosíssima. Eu tenho hoje, depois que você começa a falar abertamente sobre o assunto, não só as pessoas que me mandam mensagem em redes sociais, se eu começar a abrir aqui o que já está chegando de pessoas que estão mandando, pessoas conhecidas, que vêm falar, me param e falam, pô, só eu sei que você está passando, porque eu passei a mesma coisa. Falo, nossa, como assim? Falo, pois é, eu já tive. E as pessoas vêm conversar e você começa a ver que existe, tipo, um grupo muito grande de pessoas que tiveram isso. E tem, né? Eu acho que continua tendo para sempre, né, Gabi? Você vai ter sempre essa sensação de, opa, pode ser que eu tenha alguma crise de ansiedade ou um transtorno. Um transtorno não, né? Uma crise de pânico específica. É que hoje ele sabe controlar. Ele sente. O que a gente faz, a princípio, é lidar com isso. Porque o problema do pânico é, eu vou ter de novo, eu vou ter de novo, eu vou ter de novo. Quando vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Será que eu vou estar num show? E se eu tiver isso depois? E aí é o pensamento ansioso, já sofrendo pelo depois. Entender que, pode ser que sim, mas você vai conseguir se controlar, é a liberdade. Gabi, a pessoa ansiosa é mais propensa? Sim. Sem dúvida, sempre. Sim. Controladora, como a maioria das pessoas que tem essa necessidade de controlar tudo para que nada saia fora do script, ela já está
tenso com o que vai Quero que acontecer. você me fale da relação do pânico, da ansiedade, enfim, com o suicídio. É uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas é necessário, porque eu tenho observado e tenho lido, enfim, notícias de jovens, meninas, meninos, muito jovens, que, enfim, tiram a vida por conta do pânico, da ansiedade e tudo mais. Estou recebendo aqui a Gabriela Sayago e o meu querido Matheus. Você quase caiu da cadeira? Eu quase caí da cadeira sozinha aqui. Ela virou? Não, ela tem uma molinha aqui. Tem. E eu fui dar uma relaxada, quase Você já caí de imaginou? costas. Eu me seguro aqui também, porque às vezes ela, né? A gente quer, tá chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria dar uma passada assim. A diferença, o que não sei se dá para responder dessa forma. A Gabi, a depressão, a ansiedade, o suicídio, para onde que vai? Vamos falar sobre eles. Ansiedade, em algum nível, todo mundo tem normal. Começou a ser muito intensa, desagradável, já vira um transtorno, pode vir uma síndrome do pânico, um transtorno de pânico, que é como a gente chama hoje. E a depressão é um outro lado, uma outra doença seríssima. E uma das causas da uma das consequências da depressão é sim o suicídio. É por não aguentar viver daquele jeito. Uma pessoa que se suicida, ela não está desistindo da vida, ela está saindo da dor. Ela não aguenta Olha a mais diferença, né? aquela sensação. É como se fosse uma situação externa. E que ela falasse, eu preciso sair disso, eu não aguento mais. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não aguento viver. Como é que eu vou me livrar disso? Isso. Acabando com a vida. Eu acabo com a vida. É muito sério. É muito Agora, triste. Ceará, diz que é assim, né? Conselho não se dá. Você sabe plantar? Plantar, sei. O que você já plantou na vida? Plantei cebola, plantei feijão, café, mudo de café. Isso na roça, né? Eu trabalhava na roça. Você tem um quintal? Não, moro em apartamento. Ô, Gabi, fala se eu estou errada. Não, tá certíssimo. Mexer com a terra tá mais do que comprovado que faz um bem danado para quem é ansioso. Vocês acham que eu não sou uma pessoa ansiosa, gente? Você acha que eu vou... Vá. Só nesse tempinho aqui, a pessoa tá com 2 celulares, conversando com 2 pessoas, a voz de Deus aqui no ouvido. Aí tá falando de depressão, tem que falar de nego broxa ali, tá terrível. É uma situação... Então, meu filho, pé na terra. É pouca coisa na mente da pessoa. Pé na terra, mão na terra. Se você puder, né, Gabi? A natureza vai ajudar, faz não muito vai? sentido. A natureza e a atividade física. Essa é a minha sempre, maior briga aqui. Então, Matheus, lindo, que a gente ama, te adora. Você vai num garden essa semana, vai comprar uns vasinhos, umas floreirinhas, umas mudinhas, pede lá, compra lá um pé de arruda de, sabe, de manjericão, de manjerona, salsão, qualquer coisa. E cuida daquilo, mexe com aquela terra todo dia um pouquinho. Vai te ajudar, cara. Ajuda. Uma coisa que, não sei como é que tá o tempo aí, que seria legal, fora o tratamento pós, uma coisa que é legal, que a Gabi me ensinou, eu até ajudei pessoas já em relação a isso, e a pessoa como não sabe quando está tendo uma síndrome do pânico, é como reagir quando a pessoa do lado está tendo uma síndrome do pânico, um ataque de pânico. Como você ajuda alguém no ataque de pânico. E é isso, respira comigo. Vamos respirar. É a respiração. Respiração. Como é que é essa respiração, Gabi? É a respiração, o ideal é você pôr a mão no peito, mão no... Aqui? Usar a mão no microfone, a mão no microfone não é uma boa. Aqui. É sentir que você está primeiro inflando o abdômen, baixando o abdômen. Inspiro 5 vezes. Pela boca. Sempre nariz, se possível. Sempre pelo nariz. Tá sem ar, vai na boca, mas o ideal é o nariz. Aquela respiração é boa pra tudo, né? Tudo. A gente precisa da respiração. Minha linda, o seu endereço é @Gabi Saião com Sayago. Sayago? S-A-Y-O-G. Saião é a minha linda. É verdade. Tá lá no vídeo. E o Matheus, @Matheus Ceará. Isso. Show aonde? Show essa semana, show entra no meu site, mateusceará.com.br, tem um monte de lugar lá. Aí sabe o que eu vou fazer aqui amanhã? Me dá a sua mão. O quê? Amanhã eu vou trazer uma mulher pra ler a mão. Você acredita nisso? Verdade? Você sabe que uma vez eu liguei numa mulher que disse que previa o futuro. Eu liguei na casa dela, falei, alô? Ela falou, quem tá falando? Eu falei, se você não sabe quem tá falando, como é que você vai saber meu futuro? Delícia. Beijo! Até amanhã. Obrigadíssimo por terem vindo. Meio-dia te espero. Obrigado a você.